bilhete, Uhum, tendo o meio para fazer a compra, né. E uhum. até mesmo se eu acho que se acontecesse por alguma razão, eu fosse no torniquete lá e falasse para o cara: "Eu não estou conseguindo comprar o bilhete, tem horário?", ele ia me passar né, uma notinha ali: "Leva, vai, quando você sair na outra estação paga lá". Mas dá um jeito, sempre tem uma situação para você conseguir fluir, né, dentro daquilo que você está esperando. E isso para mim foi o mais difícil de lidar, com o imprevisto. Claro que depois de 3 meses você começa a se adaptar às coisas e começa a levar as coisas na esportiva. E eu treino muito a minha cabeça para isso, né, que eu estou indo para um outro lugar e isso vale para outros lugares também, não só para o Brasil. Que eu estou indo para outro lugar, que as coisas funcionam de uma outra forma e que eu preciso entrar nesse fluxo e não ir tentar ir contra fluxo, porque era como eu era quando eu era jovem e morava no Brasil, que eu entrava no contrafluxo e entrava em conflito com as pessoas, com as coisas, com as instituições o tempo todo. E isso é insustentável psiquicamente falando. O que eu posso fazer? Mandar a mensagem para a pessoa que está me esperando, explicar a situação e pedir desculpas, dizer que eu estou chegando o mais rápido que eu puder, ser sincero o tempo todo e fazer que a pessoa sinta vontade também para fazer outras coisas, ou para atrasar também, inclusive foi o caso. Esse dia eu acabei que eu cheguei antes da pessoa que eu estava esperando, bem antes, porque ela teve um outro problema, um outro imprevisto, em outra parte da cidade, né? Então, tentar ver o que eu consigo fazer para minorar a situação, porque também a outra pessoa do outro lado sabe que isso é muito possível de acontecer, né? E aí, se a gente leva também muito a ferro e fogo, não dá, né? E eu tento me divertir o máximo quando eu tô no Brasil, sabe? Isso, sem dúvida. Sim, isso você comentou, né, de se levar a ferro e fogo é complicado. Existe uma certa flexibilidade lá, muito maior que no Japão, para Uhum, certas situações. Eu até passei também por uma situação que, assim, eu fui levar meus pais num centro cultural, e eu não tinha me atentado à questão de que vários museus, espaços culturais, nessa época, estavam pedindo o comprovante de vacinação. Eu tinha o meu namorado que foi comigo também, estava com o dele, né, que a gente tomou aqui no Japão, levamos os nossos comprovantes, estava sempre com a gente, só que dos meus pais não tinha pego deles. E chegamos na porta, na bilheteria, nem tinha saído do carro ainda, porque meu pai tem toda uma questão de mobilidade, precisa de ajuda para sair do carro, tem que pegar cadeira de rodas e tudo mais, então nem tinha saído do carro ainda, e o segurança na porta já perguntou, né, se estão com comprovante, todo mundo tomou vacina, tal. Eu falei, olha, eu não trouxe dos meus pais, que eu não sabia. Ele falou, mas tenta então baixar agora, dá para pegar pelo aplicativo. Que isso é maravilhoso, né? Uma coisa assim, super ágil, super rápida para resolver na hora. Baixa o aplicativo, e digita o CPF deles que você consegue. Aí encostei o carro e ele foi super gente boa. Olha, para o carro aqui, né? Para também não atrapalhar o fluxo ali do pessoal que estava chegando. Para aqui, e depois, quando você conseguir, vem, volta a falar comigo. E aí, baixei o aplicativo, só que por algum motivo não estava funcionando. Talvez a minha própria conexão, eu não sei, mas eu não estava conseguindo pegar o comprovante dos meus pais. E já tínhamos passado, acho que uns 10, 15 minutos que a gente estava ali, os quatro dentro do carro, e eu nesse processo de tentar conseguir os comprovantes. E aí veio esse segurança de novo e falou: e como que tá? Você conseguiu? Tá no aplicativo? Eu falei: consegui baixar, mas ainda não consegui pegar os comprovantes. E aí ele falou: mas só eles que não têm? Vocês têm? Eu falei: não, eu e ele nós temos, né? Duas pessoas num grupo de quatro tínhamos. E ele falou: bom, se vocês têm, tá tranquilo. Eu acho que isso já indica que vocês estão num grupo que se preocupa, que, né, que se vacinou. Então, tranquilo, pode encostar, compra o bilhete ali. E aí ele aliviou para o nosso caso, até porque ele viu a situação do meu pai, que seria um trabalho grande voltar para casa, pegar os comprovantes, colocar meu carro, meu pai no carro de novo. E aí eu falei, nossa, eu acho que isso dificilmente aconteceria no Japão, né? não, Né? eu fui também ver a exposição do Daido Moriyama, eu tava Hum, com uma amiga e tinha uma pessoa na nossa frente, mãe e filha. E aí, no final das contas, ela estava com o comprovante de vacina da filha, mas não estava com o dela. E a uhum. moça falou assim: se você vacinou sua filha, provavelmente você se vacinou também, né? Então, vai, entra. Então, essa flexibilidade é bastante legal. Mas uma coisa interessante que você pontuou foi a questão do aplicativo, né? Por exemplo, essa semana, no grupo da família, o meu padrasto mandou uma mensagem com uma voz muito, muito, muito brava, assim.
E eu entendi que eles estavam tentando vacinar a minha mãe na 4ª dose, porque a escola que ela trabalha, né, está exigindo a 4ª dose dos funcionários idosos, e não estava conseguindo porque a minha mãe está com problemas de memória, ela perdeu, não sabe onde colocou o comprovante de vacina dela. E aí eu falei, mas gente, baixa no aplicativo. Eu pensei, mas o aplicativo não atualizou e não está funcionando. Que é essa coisa de ter no Brasil a tecnologia, mas ela sempre deixa você na mão, né? Então daria para eu comprar o cartão. No Brasil você faz tudo hoje em dia cashless. O Japão está se encaminhando para esse processo, né? Enfim, a pandemia ajudou muito a gente entrar num movimento mais cashless aqui, então de você pagar as coisas com um aplicativo no celular. A pandemia ajudou muito nessa questão de você não ter que manusear dinheiro mais. Mas o Brasil já está nisso há muito mais tempo. Só que em algum momento a tecnologia te deixa na mão. É a máquina que não vai funcionar, é essa coisa do aplicativo, né? Que na hora que eles chegaram, com a minha mãe também já é idosa, enfim, ela continua trabalhando porque ainda não se aposentou, mas e aí, né? Tem o aplicativo, mas ele não funciona. Então me dá uma certa insegurança de usar também essa tecnologia. E sem contar também com os momentos que a segurança da tecnologia falha, né? Embora no Japão a gente teve agora a recente notícia de que o funcionário perdeu um pendrive com dados de todos os moradores de um município, 460 mil pessoas. Não estou sabendo Pois disso, é, isso como assim? aconteceu na cidade de Amagasaki, que fica acho que na província de Osaka, e o funcionário da prefeitura não sabe onde colocou o pendrive com os dados pessoais de 460 mil moradores. Nossa. Então, enfim, um pendrive, né? Até eu vi uma pessoa comentando no Twitter, ainda bem que não foi um disco flop, né? Que era aquele grandão. Quem não tem a minha idade nem deve saber o que é, mas era um disquete grande, não era aquele pequenininho durinho, ele era bem flop, porque ele é, né, molinho, e era a primeira coisa que a gente usou, assim, de massa para armazenar informações digitais, né? Dados digitais. Enfim, mas essa coisa da insegurança da tecnologia no Brasil me deixa um pouco assustado também, porque, um lado, você tem a tecnologia, ela é disponível para todo mundo, mas, por outro, eu até hoje tento entender como que as pessoas conseguem entrar nas contas, né, através dos aplicativos dos celulares e tirar dinheiro das contas, porque eu estava lá com os aplicativos do Banco no Brasil que eu estava usando de forma temporária, dentro do celular, podia ter perdido dinheiro, né, por exemplo. Então, às vezes eu fico pensando, claro, no Japão existe uma limitação do uso, né, de tecnologias por causa das pessoas serem idosas, né? Então, enfim, já é muito difícil você convencer as pessoas a aderirem às tecnologias. Mas eu fico pensando também se até que ponto não se usa muitas tecnologias porque não é seguro ainda o suficiente para eles. Será que realmente é seguro ao ponto de que a gente possa garantir que as pessoas usem dessa forma e por isso... Porque o acesso à tecnologia eles têm. Então, até que ponto não é só a questão da adesão, né, que é mais lenta do Brasil, a gente adere à tecnologia muito rapidamente, né, o que é muito legal. Mas se até que ponto não se adere também porque não é seguro, ou as próprias pessoas não se sentem seguras, então por isso elas não aderem à tecnologia, e aí você tem que realmente fazer um trabalho de convencimento e de segurança muito maior para que as pessoas, né, adiram à tecnologia. E tem a questão do QR Code nos restaurantes também, né? Isso me surpreendeu muito. Pouquíssimos os restaurantes que eu fui que tinham um cardápio em papel. E aí tem todo esse debate, né, da exclusão, né, de gente que não tem dados no celular para poder acessar a internet, ou de pessoas idosas que não têm essa facilidade. Enfim, o que você achou disso? Eu achei, assim, em primeiro lugar, realmente interessante por eu ser uma pessoa que teria acesso, né, porque afinal você economiza papel, né, você ajuda com que as pessoas também não tenham que manusear as mesmas coisas, acho que facilita muito para o restaurante, a higiene, né, menu é uma coisa difícil de você manter a higiene, porque vem comida para a mesa, né, enfim. Então eu acho que isso foi bastante legal de ver, e é uma coisa que seria muito fácil também adotar aqui no Japão, mas desde que se pensasse nessa coisa. Eu, por exemplo, já estou com a minha visão um pouco mais prejudicada, e o meu óculos quebrou, eu ainda não troquei, estou me enrolando para isso, mas até esse dia você botou, né, um story com a letra pequenininha, eu te mandei mensagem, aumenta aí a letra, que eu não estou chegando mais. Então eu senti às vezes essa dificuldade. Às vezes o menu tinha uma letra muito pequena, e aí você tem que magnificar o tempo todo para você conseguir
ver o que está escrito. E eu fico pensando em pessoas que têm uma visão mais, né, complicada que a minha, porque eu ainda, né, se eu magnificar, consigo enxergar e tal. Mas eu me lembro de alguns momentos, e eu fico pensando até mesmo, depois você tomou 3 ali, você já começa a ver as letrinhas sambando normalmente, imagina numa tela, né? Mas eu acho que é bacana isso, né? A mesma coisa com relação aos canudos, é um outro assunto que não tem a ver com tecnologia, mas você vê tantos lugares terem canudos de papel, né? Preocupados em não produzir mais lixo ou mais, né, coisas que possam causar danos ao meio ambiente. Aí a gente tem um outro lado que no Brasil a coleta seletiva ainda é muito, muito, muito menor, né, do que no Japão, mas ainda assim você poder tomar. Eu não preciso de canudo nunca, então eu prefiro nunca ter, mas eu sei que tem pessoas que precisam do canudo para beber. E aí você tem o canudo de papel, facilita muito a vida e, além disso, resolve uma questão, né, de um lixo um pouco menos, né, invasivo e para o meio ambiente. Você acha que lá tem uma preocupação em relação, essa preocupação ecológica é maior lá? Senti sim, senti que tinha uma preocupação maior. Eu acho que a clientela é mais exigente nesse sentido e eu acho que essa é uma resposta. Acho que aqui no Japão não existe uma exigência da clientela para determinadas necessidades ambientais, né? Por Uhum. mais que o país seja super limpo e tal, a exigência das pessoas é a da higiene pessoal, né? Então, tipo, por que que eu vou usar uma coisa que, sei lá, que eu não vou me sentir tão seguro de estar usando uma como limpo, né? Então eu prefiro um novo. Ou por que que eu vou pegar uma coisa numa embalagem que já vem dentro de outra embalagem? O que para mim é muito difícil, porque muitos dos produtos que eu gosto são embalagens dentro de embalagem e eu fico naquela dúvida, será que eu devia ter comprado e tal. Mas eu acho que no Brasil tem mais preocupação nesse sentido, né, de produzir menos lixo. Você vê o pessoal dos deliveries, né? O delivery é um problema, eu acho, porque, por outro lado, a gente recebe a comida muito limpa aqui no Japão. E eu peguei restaurantes, mesmo restaurantes conhecidos, que o delivery chega, a comida chega revirada, a caixa toda molhada e tal. E aqui tudo vem muito organizadinho e bonitinho e tal. Só que isso tem custo, né? Uhum. Ambiental, né? Também. E eu senti que no Brasil as pessoas vão mais por esse lado. Alguns casos é para diminuir o custo mesmo, mas também pensando no custo ambiental, a gente ouvia isso bastante. Ah, não. E ainda mais que eu lidei muito com restaurante por causa dos eventos, então você vê que era um discurso do restaurante. A gente usa sei lá, talheres descartáveis por esse, mas não descartáveis no ponto de ser plástico. Ou a gente não usa talher descartável, mesmo em hipótese alguma, e fala para o cliente usar seus próprios talheres em casa. E no Japão a Uhum. gente tem muito pouco disso ainda. Sim, muito pouco. Aqui, acho que eu vi 2 vezes na vida, vai, aqui em Tóquio, restaurantes que incentivam os clientes a levarem a sua própria travessa, um recipiente, né, algum Os pote, talheres, para pegar o take-out, para pegar mesmo a comida pronta, né. Eu acho que eu vi 2 casos só, e não é todo mundo que usa também, né, então você vai usar ali mais plástico, mais embalagem, mais sacola, mais garfinho, e acho que além da questão da higiene que você comentou, que existe essa preocupação, né, tudo embaladinho, bonitinho, tem o serviço, né, que se quer prestar, né, o tal do omotenashi, essa gentileza, a cortesia, então você compra uma marmita pronta e já vem o garfo, já vem a colher, já vem a faca, já vem o guardanapo. Pelo menos em Tóquio, talvez em outras cidades, eu acho que eu senti isso, que as pessoas perguntam: "Você vai precisar? Vai querer?", mas acho que na grande maioria dos lugares aqui em Tóquio já é automático, então já vem todo o kit pronto e parte de você, né, falar: "Olha, não preciso de garfo, não preciso de guardanapo", né. Então, tem isso também, nessa questão de querer ser gentil, cortês, acaba também acarretando nessa geração de lixo, né, que é enorme aqui no Japão. E falando de restaurantes, como que você avalia hoje a gastronomia japonesa no Brasil? Bom, São Paulo, né, falando no lugar onde você ficou mais tempo. pois é, assim, eu tenho revisto muitos conceitos com relação
a essa coisa de comparação em termos, né, de como que a gastronomia japonesa se representa em outros países, né? Eu tenho lido